Nada. Fala. Eu resolvi gravar fazer esse vídeo aqui, que eu tô com um aluno, que eu vou fazer uma apresentação bem rápida para ele. Deixar o script, eu resolvi aproveitar e mandar aqui no canal esse vídeo. É um material útil para vocês, para o conhecimento de vocês. E deixa eu só... Eu tô com uma tela menor hoje, então talvez a imagem não fique tão bacana de vocês acompanhando. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer da seguinte forma. Eu criei só alguns tópicos aqui para apresentar o Shell Script e resolvi iniciar com o tópico principal, que é o Shebang, tá? Shebang, basicamente, se você já viu algum script, Shell Script, é basicamente isso aqui, ó. Essa primeira linha que você vê em qualquer arquivo Shell Script é chamado de Shebang. Não faço nem ideia por quê. Shebang me lembra aquela vilã do Super Choque. Vamos lá. Sérgio, tá me ouvindo? Sérgio Berranteiro. Bom, vamos lá. Ó, isso aqui é o Shebang, tá? Esse Shebang aqui, essa primeira parte aqui, identifica qual vai ser o binário que vai executar o código que vem depois, tá? O que vem posterior. Basicamente, um arquivo Shell Script, ele tem a extensão .sh, mas não é necessário ter, tá? Você consegue também executar um arquivo Shell Script sem extensão .sh. A vantagem de você colocar .sh no editor de texto é que você consegue ter a sintaxe highlight. Mas de boa. Primeira parte que eu precisava mostrar para vocês é essa primeira linha. Todo arquivo Shell Script vai ter essa primeira linha, ou pelo menos deve ter, tá? Se não tiver, ele vai tentar executar com o binário que foi feita a primeira chamada, tá? É importante você colocar isso aqui, que você instrui quem é que vai executar. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Vou abrir meu terminal e vou executar esse arquivo. Eu vou vir aqui, vou dar um echo date mais H, mais porcentagem H. Pronto. Simplesmente eu vou vir aqui, vou dar um bash. Deixa eu copiar o caminho relativo desse cara. Eu estou executando diretamente com o bash aqui, porque eu não vou converter ele para binário para executável ainda. Só para vocês verem, simplesmente ele me retorna o horário de agora, que é 17 horas. Eu coloquei para ele me apresentar o horário e ele me apresentou. Perfeito? Deixa eu pegar alguma coisa que eu sei, que aqui eu executei na estrutura de Shell Script. Deixa eu pensar aqui alguma coisa mais interessante. Eu vou colocar só o date mesmo. Deixa eu mandar ele me apresentar o date inteiro. Vamos lá, me deu sexta, 1º de março de 2024, 17h39, UTC-3 é o meu time zone, beleza? Então aqui eu executei um código com o Shell Script que eu falei para ele que tem que executar com o bash, tá? Eu posso executar qualquer binário, praticamente qualquer coisa que eu executo diretamente na linha de comando, eu vou conseguir capturar aqui. Eu vou dar um outro exemplo com o Shebang, eu vou criar um código PHP, tá? Deixa eu criar um novo arquivo, Shebang, vou colocar traço 02, tá? Só para ficar como exemplo. Eu vou colocar aqui, deixa eu só ver onde é que está o meu binário PHP, PHP, ele vai me dar, tá com ele, o SRBin PHP, beleza? Ou arrays também poderia ser, o arrays PHP. Ele me daria todos os lugares onde tem algum binário PHP. Tem muita coisa que eu sou programador PHP. Vamos lá. Tenho aqui meu código PHP. Se eu tentar executar isso aqui todinho, ele vai tentar executar toda essa parte que vem depois do Shebang com PHP. Vamos ver isso aqui dando problema? Vamos lá. Olha só. No caso aqui, ele tentou executar e jogou esse cara aqui para dentro e tentou executar esse binário com o código do executor. No caso, quem está executando é o bash. Vida que segue normal, tá? Para que eu reconheça, para que ele pule, o PHP funciona da seguinte forma. O PHP ele só executa código PHP a partir da abertura da tag PHP.
Se eu não abrir a tag PHP, ele executa com quem está lendo aquele documento. No caso, quem está lendo esse documento é o bash, executou o bash. Então vamos aqui, vamos criar um código PHP genérico. PHP, vou dar um echo, date, vou colocar simplesmente um C aqui, só para ver que é um arquivo PHP real. Só que isso aqui não é ideal, tá? Vamos executar. Isso aqui, ele está tentando executar um código PHP, porém esse código tem que estar colado nessa seguinte linha. Vamos lá? Vamos colocar aqui, criamos um código PHP e vamos fazer essa execução aqui. Perceba que eu tive a execução do código. Epa, eu executei o cara errado. Aqui é o meu 02, disfarça. Eu vou voltar aqui, que eu queria mostrar para vocês uma outra coisa. Vamos lá, eu criei um arquivo e executei o outro. Pronto, esse aqui é meu código PHP. Perfeito, ó. É isso que eu falei que ia dar problema, tá? Que não deu e eu fui tentar entender o que era. Perceba o seguinte, eu estou dizendo que ele tem que executar esse arquivo com o binário PHP. É como se eu pegasse diretamente o PHP, ou o arquivo PHP, e executasse esse arquivo. Vai dar problema. Primeiro, olha só, ele está dando na linha 5 o arquivo ou diretório inexistente. É como se ele pegasse tudo isso aqui e cuspisse para dentro desse arquivo. Ele vai achar que eu tenho um arquivo chamado echo, ele vai achar... É como se eu pegasse aqui, basicamente, esse arquivo do PHP, ó, e colocasse assim, echo, date, e não é assim que funciona, tá? É como se eu estivesse chamando um arquivo diretamente. Então, ele não vai executar. Se eu executar novamente, vocês vão perceber o erro, ó. 5, 6, e vários erros aqui em cima. O que acontece, por exemplo, se eu comentar esse cara aqui? Vou comentar só para deixar como exemplo. Ele vai compreender que a abertura do arquivo é inexistente. Para que isso funcione, eu preciso colar esse cara aqui em cima. E agora, essa saída aqui, peraí. A saída desse cara, peraí. Agora me peguei. Binário, tá, disfarça. Tá, deixa eu só fazer uma coisa. Arquivo linha 2, PHP, o inexistente. Espera aí, que agora me peguei. Ele tá me dando só para me sacanear. Deixa eu só fazer um teste aqui. Ele tá me sacaneando, bonito. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O Erase, Composer. Deixa eu só fazer um teste aqui numa coisa. Melhor ainda que eu... Tá. Deixa eu fazer um head no Composer. O que eu fiz errado? Tá, disfarça. Aqui, ele está usando o próprio env para me retornar o PHP. Tá certo. Aqui, deixa eu só fazer. Ele está usando o binário primário, mas ali estava... Vamos ver aqui. Realmente... tá. Não converti ele em binário, aí não vai funcionar. Mais X. É isso aqui. Já vou mostrar para vocês. Vamos lá? Esse cara aqui, deixa eu só copiar, colocar em outro aqui para voltar como exemplo. Eu vou voltar ele como estava, tá? Agora eu vou executar. Pronto, isso que eu queria mostrar para vocês. Eu sabia que estava correto o código, alguma coisa estava acontecendo na hora de executar. Pronto, perfeito. Perceba que antes eu estava executando com o bash aqui atrás, tá? Esse bash aqui atrás estava como executor primário. Ele está executando diretamente o código shell. Quer dizer, se eu tivesse um código shell padrão aqui, ó, echo date, no lugar errado, echo date, simplesmente desse jeito, ele iria funcionar sem problema nenhum, tá? Porque eu estou executando um código e estou dizendo quem vai ser o executor desse código, beleza? Quando eu faço isso aqui, ó, eu não preciso de ter um executor primário. Só que se eu for executar esse cara, eu preciso que ele seja executável. No Linux, por padrão, um arquivo ele não é executável assim que você cria. Se você olhar aqui, eu tenho algumas permissões. Isso aqui no Linux, lê-se permissão, tá? RWX, RWX, R-X. Aqui eu tenho 3 colunas. Na verdade, eu tenho 4, mas eu vou mostrar para vocês as 3 primárias, tá? Eu vou diminuir aqui, vou colar aqui o meu código e vou aumentar. Aqui eu vou ignorar essa primeira coluna, mas eu vou separar essas aqui em 3 colunas para vocês compreenderem.
Essa primeira coluna é a do dono do arquivo. No caso, o meu usuário é dono desse arquivo. Essa segunda aqui, eu não sei se vocês conseguiram compreender, eu vou jogar minha cara para cá. Eu vou separar aqui e vou mostrar para vocês que são colunas, tá? Eu vou colocar aqui azul, colocar uma outra cor amarela, vou colocar outra cor rosa e outra cor verde. Perceba aqui que eu tenho 4 colunas, tá? Essa primeira coluna aqui não é de permissão, ela é de tipo, ela define o tipo do arquivo, tá? Eu vou colocar aqui, define tipo, vou colocar aqui, tipo. Essa aqui, que vem embaixo, ela define permissão do dono. E agora, permissão do grupo, depois eu vou apontar, tá? Do grupo e permissão geral. Outros. E colocar que dá no mesmo, público, tá? Então aqui eu tenho algumas permissões. Essa primeira coluna, ela define o tipo, que é o arquivo. Essa aqui define a permissão do dono. Essa aqui define a permissão do grupo, ao qual o arquivo pertence. E essa aqui é para geral, para qualquer outra pessoa. Beleza? Quando eu tenho aqui esse R é de read. Esse W é de write. Eu escrevi com R, ó, write. E esse X é de execute. Tá? Vou até colocar para ficar legal assim, ó. Write, vou pagar write. Epa, escrevi errado. Write. E esse aqui, read. É só para vocês compreenderem de onde vem esse WX. E esse aqui é de execute. É execução. Executar quer dizer que eu posso simplesmente chamar o arquivo. Isso vai torná-lo executável, tá? Esse tracinho aqui só diz que ele é um arquivo. Se ele fosse uma pasta, teria um D. Se fosse um link simbólico, teria um L. Mas é só para vocês compreenderem o que isso aqui quer dizer. Eu vou subir isso online e vou mandar para vocês. Vou colocar na descrição para vocês conseguirem ver esse print que eu mandei, tá? Mas a parte importante é o seguinte. Aqui ele está dizendo que é um arquivo, aqui está dizendo que o dono do arquivo tem permissão de escrita, de leitura, de escrita e execução. O grupo tem permissão de leitura, escrita e execução. As outras pessoas têm permissão de leitura, não tem permissão de escrita, percebe que tem um tracinho, não tem permissão de escrita, mas tem permissão de execução, tá? Perfeito. Perceba que esse X aqui, ó, existe aqui, diferente de agorinha, quando eu dei um chmod, não, acho que eu perdi quando eu coloquei aqui, cadê? Perdi o histórico, mas eu vou primeiro tirar aqui, ó. Eu dei um mais X, eu vou dar um menos X, vou remover o X. Perceba que agora, ó, ele até me falou que eu removi essa aqui, é a permissão original, e ela mudou para essa aqui. Perceba que agora nenhum dos lados tem X. Nem eu posso executar, nem o grupo ao qual o arquivo pertence, que também é o meu grupo, ou o geral, também ninguém pode executar. Quer dizer, se eu chamar esse arquivo diretamente, sem ter um executor por trás, até o meu terminal é o ZSH, ele está me acusando, dizendo que eu não posso executar esse cara, porque ele não é um executável, tá? Simplesmente por ele não ser um executável, eu não tenho esse privilégio de chamá-lo diretamente. Eu vou executar aqui, vamos ver, ó. Permissão negada, tá? A permissão negada a qual ele se refere é exatamente a permissão que é a de executar o arquivo, tá? Como esse arquivo não tem esse X, eu não posso executar esse arquivo. Se eu executar esse arquivo, simplesmente ele não tem essa permissão, que no caso aqui é a de execução própria, tá? Vamos lá. Se eu quisesse executar esse arquivo diretamente com o bash, eu poderia, só que eu teria que colocar uma parametrização. Não é o caso, não é o que eu quero. Eu quero que ele execute sozinho, tá? Então eu venho cá e dou um chmod mais x. Olha só, chmod mais x. Só que esse mais x ele permite execução para todos. Eu posso pontualmente falar, eu só quero mais x para o grupo, eu só quero mais x para o usuário, eu quero só mais x para geral, no caso ali, permissão de execução para geral. Então eu posso colocar para qualquer um. Se eu colocar só o mais x, eu estou dando permissão
para todo mundo, grupo e usuário. Perceba que agora ele mudou dessa permissão sem a execução para essa com a execução. O mesmo arquivo que eu executei antes, que apareceu vermelhinho, o meu bash, o meu ZSH no caso aqui, ele já me deu a sintaxe dizendo que agora ele está verdinho, quer dizer que ele pode ser executado, então ele vai executar normalmente, perfeito? Perceba que aqui, é que eu não salvei antes, mas aqui, ó, eu vou, ele está desse jeito aqui, do jeito que eu tinha feito antes, eu vou tirar esse cara daqui e vou salvar. Agora sim eu estou executando um arquivo PHP, tá? Se você não sabia que dava para você executar PHP no shell, no terminal, tá aqui e é um dos melhores para execução de terminal. Acabei de executar meu código aqui. Tá, beleza. Como é que eu sei que isso aqui é um PHP? Eu posso colocar qualquer coisa PHP. Vamos lá. Deixa eu pegar alguma coisa que é pura do PHP. Não, vou criar aqui um array puro, normal. Nomes. Tiago. Com T maiúsculo, vamos lá. Sérgio Berranteiro. Paulo. Vamos executar isso aqui. Opa. Eu dei um zoom para vocês, então vai ficar meio gigante. Obrigado, amor. Vai ficar meio gigante aqui. Então vamos lá. For each. Nomes. Como aqui é um arquivo shell script, o meu editor não está me dando o autocomplete dele. Ele está aqui dizendo shell script. Eu só vou clicar aqui e mudar para PHP, que ele vai me dar toda a sintaxe highlight do PHP, tá? Então aqui, ó, for each. Bem, agora começou a passar um carro de som, mas beleza. Nomes as nome. Fechei, esqueci minha chave. Pronto. Vamos lá. Echo nome.phpol. Tenho aqui meu código executando. Vamos lá. Eu vou só executar ele de novo, ó, Tiago, Sérgio e Paulo. Beleza? Aqui eu tenho um shell script usando o PHP. Tá, e se eu quisesse fazer um shell script usando o Python? É muito comum, dá para fazer. É só você colocar o binário. Mas eu quero que ele use aquele env. O que é esse env? Esse env aqui simplesmente vai ler o environment. De acordo com o seu environment, ele vai executar um binário. Isso aqui ele vai ler qualquer binário que esteja no seu environment e vai tentar executar a partir do seu path padrão. Se eu colocar PHP, aqui eu posso colocar PHP, qualquer outro binário diretamente. Essa forma ele vai tentar executar sem chamar manualmente um caminho específico. Aqui eu estou colocando só o nome do binário. Essa aqui é uma forma, vai executar também, tá? Eu vou duplicar esse cara aqui. Vou colocar como 3. E vou colocar aqui, ele vai funcionar também, tá? Echo date, vou tirar esse cara aqui, tirar esse cara aqui. Beleza. Eu vou vir aqui e vou colocar o 3. Beleza. Eu não precisei criar o 3 como executável, porque eu criei uma cópia do 2, então ele já era executável, tá? Tanto que se eu der uma listagem nesses caras aqui, somente os dois, ó, tem o X. Então até o meu terminal, ele já tá, no caso estou usando o ZSH, ou mais ZSH, ele está me dando aqui, dizendo que esses dois aqui não são executáveis. Então, ele não pode ser executado diretamente. Se eu quiser executar, eu posso executar, mas eu usando o executor antes do nome do arquivo. É uma forma de segurança que também muita gente usa, mas eu dei como exemplo aqui usando o Shebang para executar o código. Dessa forma, eu posso criar um binário que usa uma linguagem que não é o Shell, não é o SH, não é o ZSH. Dá para criar muita coisa. Então, qualquer terminal, qualquer coisa que você usasse aqui, você poderia chamar. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho... Se eu não me engano, acho que eu tenho... É JK mesmo? Eu tenho certeza... É isso mesmo. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu tenho quase certeza que com JK também dá. Então, echo... Eu vou colocar aqui nome. Tiago. E vou colocar um JK, acho que só um ponto já resolve. Isso mesmo. Só um ponto, eu vou colocar ponto nome. Aí, isso aqui. Eu vou experimentar usar o arrays JK. Ele vai me dar esse cara aqui. Vou experimentar usar esse cidadão aqui. 04. Vou colocar aqui JK, só para eu saber que é do JK. Vou colocar manualmente, ao invés de... Eu poderia colocar só JK aqui também. Como ele está no meu binário, deixa eu experimentar aqui uma coisa. Tenho quase certeza que isso vai funcionar. Eu não tenho certeza, mas quase. Vamos experimentar aqui.
Eu acho que se eu colocar assim, sem as aspas, ele já vai funcionar bem. Não tenho certeza, vamos descobrir agora. 04, JK, não. Tá. Deixa eu ver. Também não. Então esse cara provavelmente ele vai esperar a execução de uma entrada. Então isso aqui, deixa eu experimentar uma coisa. Echo. Deixa eu experimentar uma situação aqui. Só. Não, ele não recebe a saída porque ele não está com stdin, que é a entrada do código. Mas isso aqui é só um experimento que eu estava tentando fazer. Tem que ver se o seu binário aceita a entrada direta. Eu ia fazer esse experimento aqui agora, mas, por exemplo, aqui se fosse Python, deixa eu ver, eu tenho aqui o arrays, deixa eu pegar o binário dele. Nem precisaria, é só colocar o Python 3 aqui direto e já vai funcionar também. Deixa eu colocar aqui, só para eu lembrar que é o Python 3. Aqui, provavelmente, se eu colocasse... Nossa, agora me fugiu tudo quanto é código de Python. Acho que print. Deixa eu colocar aqui, .km, Python, print... print R, sei lá, não vou lembrar, sei nada de Python, cara. Eu começo a mexer com Python, vou lembrando, mas lembro bem pouco. 5 vezes 5, talvez? Não sei. Vamos ver aqui. Não. Teria que ver algum código de Python, mas teoricamente isso aqui já resolveria um... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem um monte de snippet, deixa eu ver se eu consigo achar algum de Python. Mas a intenção é essa. Então, o importante é essa primeira linha aqui, que vai identificar quem é que vai executar o código. Deixa eu ver se eu consigo achar meus snippets aqui. Tem um carinha que não está me entregando ele. Cadê? Vamos lá. Esquece isso por enquanto, depois eu volto aqui nesse cara. Mas aí eu já mostrei que dá para executar com o env, passando assim, ou diretamente desse jeito. Acho que é isso aqui. Ó. Achei aqui na outra ferramenta. Ferramenta alternativa. Eu acho que isso aqui. Ali, ó. Hello Terminal. Acabei de colocar um código Python. Vamos lá, mostrando aqui, ó. Hello Terminal. Executei isso aqui com o Python. Tem a questão... Tem bastante coisa que eu poderia importar, fazer todo o processo de importação. Deixa eu colocar aqui o último exemplo, tá? Tá, vou deixar isso aqui por enquanto, mas dá para você criar códigos Node, dá para criar qualquer binário de terminal, qualquer coisa que você executa ali, cria seu script, você pode colocar e falar, olha, eu quero que execute esse código a partir daqui, usando essa ferramenta, beleza? Essa primeira linha é o shebang. Então, já matamos aqui a parte dos estudos falando sobre o que é o shebang, que é o identificador. Beleza, vou colocar aqui um OK. Beleza, agora parâmetros para script. Eu vou mostrar aqui já para vocês o que são os parâmetros para um script. E você... Já mostrei aqui o shebang, já mostrei esse cara aqui. Vamos agora parâmetros para script. Eu vou pegar aqui parâmetros para script e eu acabei colocando... Ah, tá, beleza. Vamos lá. 02, parâmetros para script.sh. Só isso aqui. Eu já vou voltar aqui com o shebang padrão. Lembrando que o shebang é jogo da velha, exclamação, dali para frente é o executor, tá? Eu vou colocar para executar padrão com bash. Eu prefiro trabalhar com bash quando eu estou usando o Linux, salvo situações onde eu preciso fazer manipulação e eu estou mais confortável em fazer com PHP, eu uso PHP, mas raramente, mesmo usando PHP na maioria das coisas, no shell script eu acabo usando muito mais coisas do próprio Linux. Mas vamos lá, eu tenho aqui um bash, tá?
Lembrando que esse arquivo aqui, ó, ele não é executável ainda, é o parâmetros com bash. Eu posso torná-lo executável, se for o caso. Vou colocar aqui 02, parâmetros, agora ele passou a ser executável. Então eu posso simplesmente chamá-lo diretamente, ó, ele vai executar. Não faz nada, não tem nada aqui, simplesmente ele executou um cara que não fez nada, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada nome, tá? É bom que vocês tomem cuidado com as variáveis no shell script, tá? Variáveis no shell script você define sem o cifrão, mas na hora de chamar vocês usam o cifrão, tá? Eu vou colocar aqui Thiago, tá? Criei aqui, eu vou dar um echo no nome, tá? Se eu executar aqui, ó, eu vou dar um clear aqui atrás, só para... Ó, Thiago, criei aqui em cima e executei. É uma boa prática no desenvolvimento de shell script vocês trabalharem com variáveis com caixa alta, tá? É uma boa prática. Não é obrigatório, mas é uma convenção, digamos assim, não é boa prática, convenção. Não é necessariamente o correto ou errado, mas é mais comum, beleza? Daqui a pouco vamos falar sobre expansão de variáveis. Eu acho que seria interessante eu mostrar isso para vocês primeiro, mas eu acabei invertendo a ordem aqui. Então, expansão de variáveis eu deveria ter colocado antes de falar sobre parâmetros, mas eu vou falar na sequência, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho uma variável, tá, chamada nome, e eu estou passando o Thiago. Mas se, por exemplo, eu quisesse, eu vou colocar aqui uma string, vou chamar olá, e vou colocar o nome da pessoa, tá? Quando eu passo aqui, olá, Thiago. Só que se eu quisesse passar esse nome, ao invés de ir lá no meu código shell script e manualmente alterar esse cara, e se eu quisesse passar esse parâmetro via execução? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, simplesmente aqui na frente, Sérgio. Ó, Sérgio. Se eu quisesse passar desse jeito e recuperar o Sérgio aqui, como é que eu faço? Simplesmente venho cá e coloco 1. Não preciso dessas aspas aqui, vou colocar simplesmente o 1 aqui na frente. Já vou mostrar para vocês como funciona isso aqui, tá? Se eu passar aqui agora, o 1, ele vai representar o primeiro parâmetro, tá? Primeiro parâmetro. Então aqui eu tenho o Sérgio, ele vai aparecer a variável nome recebeu 1. Quer dizer, se eu colocasse 1 aqui direto, funcionaria também, tá? Então nem precisa aqui ter essa variável, só mostrar que recebe ela também, tá? Mas eu vou voltar para nome, que é uma forma bem mais organizada, você bate o olho, você já sabe de qual variável você está falando. Recebi aqui nome. Mas e se eu quisesse colocar, por exemplo, sobrenome? Nome, olá nome, e vou colocar aqui sobrenome. Sobrenome. E aí eu preciso colocar 2, beleza? Então vou colocar aqui, ó, olá nome, sobrenome. E assim por diante. Então, eu não passei o sobrenome, então eu percebo que ficou vazio aqui, tá? Então eu vou colocar Sérgio Berranteiro. Olá, Sérgio Berranteiro. Se eu não passar nada, vai ficar em branco, beleza? Ó, passar nada, foi em branco, tá? Esse clear aqui atrás é só para limpar meu terminal, tá, gente? Eu não preciso desse cara aqui, não. Posso simplesmente limpar aqui e passar nada. Aí você fala assim, peraí, eu tenho 1, eu tenho 2, talvez eu tenha 0? Tenho sim. 0 é o script, é o nome do arquivo, tá? Vou chamar aqui arquivo. Na verdade, não é bem o nome do arquivo, é o path que eu estou executando. Então, vamos lá, arquivo, vou colocar 0. Vocês vão ver aqui atrás, aqui no finalzinho. Vou dar só um eco aqui, só para quebrar a linha, apesar de poder colocar um /n. Eu vou colocar o nome do arquivo, tá? Eu vou colocar para cima e vou separar com espaço aqui. Olha só, perceba que ele está me dando o caminho do arquivo, tá? Só que é o caminho que eu executei, é o primeiro parâmetro, no caso, o binário que eu estou executando, tá? Se eu executar assim, ó, ele ignora completamente, que é o primeiro parâmetro que eu estou passando. No fim das contas, eu estou executando o binário, certo? O meu arquivo. Eu vou voltar com o meu clear aqui atrás, simplesmente o meu clear ele vai limpar o meu terminal toda vez que eu for executar, tá? Ignora aquilo ali. Então, o 0 é o primeiro arquivo, beleza? Show de bola. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar comentado para que vocês possam compreender como isso aqui funciona. Mas eu preciso mostrar para vocês uma coisa. E se eu quisesse, por exemplo, colocar uma frase gigantesca? Então, por exemplo, Sérgio Berranteiro da Silva, por exemplo. Se eu quisesse colocar desse jeito, eu teria que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, taranana. Imagina. Eu teria que colocar assim, ele só vai pegar o 1 e o 2. Se você olhar aqui, eu passei 1, 2, 3, 4. E uma pessoa lá, tipo Dom Pedro, que tem um nome gigantesco, eu teria que colocar um atrás do outro. Existe uma forma de você
existem várias, mas eu vou mostrar uma forma de você contornar isso. Não é a melhor, mas é uma forma. Coloque entre aspas. Então, ele passa a ser um parâmetro só, ao invés de vários parâmetros. Se você deixar dessa forma, você está passando um parâmetro, 2 parâmetros, 3 parâmetros, 4 parâmetros. Se você coloca entre aspas, o script vai entender que é um parâmetro só. Você colocou tudo dentro de uma aspa só. Só que o sobrenome não vai ter nada. Você vai ver aqui, ó. Eu vou até colocar para vocês verem. Vou colocar aqui nome. Vai aparecer aqui, ó. Opa, cifrão. E vou colocar sobrenome. Acabou que ficou só nome, peraí. Nome, eu vou colocar sobrenome. Você vai ver que sobrenome não vai receber nada. Porque eu passei um parâmetro só, então só pegou o valor 1 e não a variável 2, que é o segundo parâmetro. Então, olha só, nome recebeu Sérgio Berranteiro da Silva, sobrenome veio em branco. Tá bom, Thiago, beleza, entendi que dá para passar aqui, passei 1, passei 2 e o 2 veio sem nada. É muito útil isso também. Você pode, por exemplo, passar o nome e o segundo parâmetro o seu e-mail, o terceiro parâmetro ser não sei o que, dá para fazer um monte de coisa. Mas o que eu vou mostrar aqui é outra forma de você fazer isso aqui. Você pode passar vários parâmetros e você recuperar em uma única variável. Ao invés de você fazer isso aqui desse jeito, 1, 2, 3 e tal, você pode simplesmente passar todos os parâmetros. Eu vou deixar esse cara aqui desse jeito. Para vocês compreenderem, eu vou criar um shell script e vou colocar 02, que vai ser o segundo arquivo. E agora aqui eu vou colocar parâmetros, tá? Eu vou colocar simplesmente um arroba. E agora, vocês vão entender o que eu quis dizer com isso aqui. Ó, eu vou colocar parâmetros, 2 pontos, e vou colocar simplesmente a minha variável parâmetros. Eu estou recuperando com o arroba aqui, eu poderia colocar diretamente o arroba aqui, tá? Mas eu vou colocar na variável e vou recuperá-la aqui embaixo, só para vocês verem. Se eu vier aqui e eu chamar o meu 02, quer ver? 02, parâmetros, Sérgio Berranteiro da Silva. Eu posso passar quantas coisas eu quiser. Posso passar várias coisas, não importa quantas eu passar. Olha só, ele recebe todos os parâmetros. Isso é bem legal, correto? Por padrão mesmo, ele vai pegar a partir do 1. Ele ignora o 0. Vocês lembram que no exemplo que eu dei, o 0 me dá o nome do arquivo. O nome do arquivo não, o caminho que eu usei para executar o arquivo. Se fosse outro nome, ele executaria o caminho ou o binário que eu executei. Porém, aqui ele pega a partir do 1, ele ignora o 0. Se eu quiser pegar o 0, eu posso falar que eu quero a partir do 0. Mas eu vou seguir com esse exemplo aqui que eu dei para vocês. Mas já dá uma ideia bem bacana para vocês compreenderem como funciona, tá? Então, eu passei parâmetro para o meu script. Isso é muito legal. Digamos que eu quisesse pegar nome, sobrenome, não sei o quê, eu posso simplesmente parametrizar, colocar esse cara desse jeito. Dá para fazer muita coisa aí para frente, tá? Sem falar que dá para você fazer um parâmetro. Olha, eu quero pegar a partir do 2. Dá para fazer, é uma história bem legal, mas eu posso estar errado. Deixa eu confirmar aqui. De cabeça não me vem a certeza. Mas eu faço isso direto, só que eu não vou lembrar. Parâmetros, vou colocar parâmetros a partir, só colocar para ficar claro, do 2. Opa, do 2. Eu posso estar errado, mas eu acho que é assim, se eu não me engano. Acho que é 2 assim. Eu tenho quase certeza. Vamos descobrir agora? Vou tirar essas aspas só para ele ficar como se fosse vários parâmetros aqui. Vou abrir uma aspa ali, esqueci de fechar. Apaguei e coloquei de novo, é bom demais. Agora vamos colocar ali, eu tenho 03, né? Parâmetros a partir do 2. Então é isso mesmo, ó. Eu coloquei simplesmente a interrogação, 2 pontos e a partir do 2. Perceba que o Sérgio aqui não apareceu, só apareceu o Berranteiro da Silva. Beleza? Eu posso estar errado, mas eu acho que se eu colocar aqui 3, eu posso estar errado. Eu acho que ele vai pegar somente o segundo e o terceiro parâmetro. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo. Eu não vou avançar daqui, porque a intenção era só mostrar recuperando parâmetros, tá? E, por enquanto, isso aqui já é o suficiente para matar essa segunda parte aqui. Vou colocar um aqui também. Vamos lá. Expansão de variáveis. Expansão de variáveis é algo que você vai usar demasiadamente, tá? Demasiadamente no Linux, no Shell Script, perdão. Não necessariamente Linux, mas no Shell Script. Os dois
andando junto, mas não são a mesma coisa, tá? Você pode usar o shell script sem estar no Linux. Vamos lá, expansão de variáveis. Eu vou criar aqui um novo carinha aqui, para não ter que ficar criando, transformando ele em binário. Eu vou só colocar ele aqui, 03, expansão de variáveis. Eu vou mandar fechar os outros. Eu estou suando aqui igual um pouco. Calor. Baixei o carinha aqui para não ficar fazendo barulho. Vamos lá. Expansão de variáveis é algo extremamente útil, tá? Dá para você fazer vários tipos de expansões, vários tipos de expansão, ou vários, não sei. E aqui eu tenho, por exemplo, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Então eu tenho aqui uma variável chamada nome, e eu tenho aqui Thiago, e eu tenho sobrenome, que eu vou colocar aqui França, e aqui eu tenho uma variável chamada nome, underline, completo. Como é que eu faço a expansão de variável? Expansão de variável é simplesmente o ato de você colocar uma variável junto com outras, concatenar, você executar aquela variável dentro de um processo, recuperar. Quando você recupera uma variável, você já está expandindo o resultado. Porque aqui é a definição de uma variável, tá? Estou definindo as variáveis, 3 variáveis eu defini. Quando você coloca ela aqui, ó, tipo assim, desse jeito, você está executando ela, no caso, está chamando ela. Acaba sendo a expansão dessa variável. Então, o jeito mais comum para falar realmente expansão de variável é quando você pega outra variável e coloca ela dentro de uma saída na criação de outra. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um nome completo. Como é que eu vou fazer nome completo? Eu vou colocar aqui nome, tudo maiúsculo, e sobrenome. Tá? Eu vou colocar desse jeito. Repare que eu vou fazer uma pequena modificação. Tá? Desse jeito já vai funcionar, tá? Eu vou mostrar aqui. Vou dar um eco e vou simplesmente colocar o nome completo aqui para executar. 03, expansão de variáveis. Perceba que apareceu o Thiago França, tá? Esse jeito que eu fiz aqui está correto? Está correto, mas é uma boa prática você usar chaves quando você está fazendo a expansão de uma variável, tá? É uma boa prática. E já vou te mostrar um outro uso para essas chaves, mas por enquanto isso aqui já é o suficiente. Perceba que agora eu criei uma variável chamada nome completo, que simplesmente é a junção, a concatenação de 2 variáveis. O processo de você colocar uma variável para executar o valor dela já é uma expansão. Esse processo também pode ser usado de uma seguinte forma. Digamos aqui que eu tenha uma outra situação. Digamos aqui que eu tenha peso. Vamos colocar aqui uma variável chamada peso, tá? Vamos dizer que essa variável, vou colocar aqui peso atual, vou colocar atual, peso ano passado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou só criar outra variável só para dar uma ideia diferente. Eu tenho aqui peso ano passado, 120, peso atual. Digamos, por exemplo, que peso atual, vou fazer o seguinte, digamos que peso atual vai receber, vou fazer aqui um exemplo bem mais simples. Eu vou criar a variável peso, eu já criei ela aqui, agora eu vou fazer a expansão dela aqui de outro jeito. Vou colocar peso atual e eu vou comentar aqui e vou simplesmente mandar imprimir a variável peso, essa última aqui, tá? Eu vou dar um eco e vou colocar assim, peso, 2 pontos, chaves, aqui, fecho aspas. E agora, olha só, quando eu executo esse cara aqui, me dá peso, perceba que ficou em branco. Por que aconteceu do peso ficar em branco? Porque a variável peso, ela recebeu a expansão da variável peso atual, e a variável peso atual não tem nenhum valor, tá? Digamos, por exemplo, que eu queira fazer isso aqui. Olha, beleza, eu recebo peso atual. Caso o peso atual não exista, eu vou vir aqui e vou colocar 2 pontos, repare esses 2 pontos, tá? Menos, eu vou colocar aqui 0, por exemplo. Só para não receber nada, eu vou colocar um 0. Então, se eu imprimo aqui, perceba que o valor aqui está como 0. Ninguém pesa 0, tá? Mas vamos colocar aqui. Esse aqui simplesmente é a forma de você colocar um valor default. Caso o valor não tenha sido definido, ele vai receber 0. Digamos, por exemplo, que eu queira fazer uma alternativa. Olha, se eu não tenho peso atual, eu vou usar o valor do peso do ano passado. Eu vou colocar isso aqui, deixar comentado, para que vocês possam ver depois no código.
eu vou simplesmente colocar isso aqui. É uma alternativa, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Perceba que a variável peso recebe peso atual. Se peso atual não tiver valor, que é o caso, ela não tem valor, eu vou receber por padrão, olha só, essa é a referência de padrão, o valor que estava na variável peso atual, peso ano passado. Beleza? Simplesmente isso. Isso aqui é um tipo de expansão de variável. Não é, cara, existem várias formas de você trabalhar com expansão de variáveis. Isso aqui é só uma ideia, escrevi até errado, ó. Expansão de variável. Então, é só um exemplo, tá? É um exemplo bem besta, na verdade, porque existem vários outros tipos de forma de você expandir. Por enquanto, isso aqui já dá uma ideia. Dá para fazer muita coisa. Dá para você fazer um replace. Você tem aqui um texto aqui, por exemplo, echo, e aí você tem aqui uma variável, eu vou colocar aqui nome, e aí eu vou colocar aqui Thiago, e aí você pode vir aqui e colocar, por exemplo, nome, e aí você coloca, acho que é isso mesmo, barra A, barra T, por exemplo. Tenho quase certeza que é assim. Deixa eu ver se eu fiz certo. É isso mesmo, ó. Eu acabei de pegar a minha variável nome e fiz um replace da letra A pela letra T. Então perceba que agora ficou T-I-T-G-O, não ficou T-I-A-G-O. Beleza? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui Thiago, e eu vou pegar de Thiago inteiro, ó, e vou substituir por Pedro. Simplesmente eu fiz a substituição na impressão, tá? Olha só, Pedro. Isso aqui é muito legal. Digamos, por exemplo, que eu tenho aqui... vou mudar aqui, vou colocar e-mail. E agora eu tenho aqui thiago@site.com. E eu quero fazer uma brincadeira seguinte. Quando eu tiver o arroba, eu quero que ele substitua por @. Vamos ver? Eu não tenho certeza se ele vai fazer com arroba. Ó, isso aqui, ó, @. Só que eu vou fazer uma brincadeira, tipo traço @ traço thiago@site.com. Isso aqui é uma forma muito comum de fazer para você proteger e-mails na hora de criar referências. Mas aqui só foi um exemplo que eu dei. Então eu fiz a expansão de variável fazendo simplesmente um replace. Beleza? E aí eu posso também falar, tudo que tem depois de arroba, eu quero que ignore. Eu quero o que está antes da arroba. Dá para fazer Cara, shell script, os comandos Linux são coisas maravilhosas. Dá para fazer muita coisa legal. Dá para recuperar um valor, tratar o valor, modificar, colocar tudo em caixa alta, tudo em caixa baixa, remover caracteres, adicionar caracteres, sei lá, fazer um hash, comparar valores, comparar itens, comparar... Dá para fazer muita coisa, tá? Fiz só um exemplo de expansão de variáveis, então já vou dar um ok aqui nessa parte. Funções. Vamos trabalhar com funções agora. Vamos lá, eu já tenho 02, expansão de variáveis, eu posso apagar esse cara aqui, já estou com ele criado. Deixa eu colocar aqui, 04 funcões. Beleza? Basicamente, funções no shell script funcionam da seguinte forma. No bash, eu vou mostrar no bash, dá para você criar função com qualquer linguagem de programação e você executa no shell script, mas shell script é só uma forma de você executar no shell, tá? Qualquer coisa que você executa no shell, você cria shell script. Mas o que eu estou mostrando aqui vai ser função com bash, tá mais para falar função com bash. Eu não vou mostrar em outras coisas, vou botar só com bash aqui, tá? Não é bem correto falar função em shell script, tá? É função com bash que eu estou mostrando. Eu vou criar aqui uma função, por exemplo. O que é uma função? Se você não sabe o que é uma função, é um bloco, é uma forma de você executar um bloco de código que você vai reutilizar várias vezes, ou que você pode reutilizar. Se é algo que você está executando só naquele momento, para aquela situação, talvez não seja o caso de uma função. Mas vamos supor que você cria uma função, por exemplo, para somar algum valor, fazer um cálculo, retornar um valor tratado, modificar uma informação, e se você vai usar aquilo várias vezes no código, cria uma função. Vou dar um exemplo bem ridículo de uma função. Para você criar uma função no bash, funciona assim. Vou chamar de função. Não precisa, tá? Eu ia começar a função, mas que eu vou colocar. O nome não importa. Eu vou colocar aqui teste 1. Exemplo 1. Exemplo 1. Só isso aqui. Abro parênteses, dou um espaço, abro chaves. Vou colocar aqui junto e vou dar um enter. Isso aqui. Vou dar um echo. E vou simplesmente colocar assim, ó. Função, e eu vou colocar entre aspas simples aqui,
exemplo 1. Vou colocar só para ele dar uma quebra de linha. Beleza? Simplesmente eu criei uma função. Como é que eu executo essa função? Eu venho aqui embaixo e só coloco o nome dela. Só isso, do jeito que está aqui. Não abro parênteses, tá? Só coloco ela aqui. Isso aqui é uma forma de você informar que você criou uma função, informar para o Bash que você criou uma função, tá? Deixa eu ver se esse arquivo já é executável. Eu acho que ele não é, né? Deixa eu ver. Ele não é executável. Então vamos lá. chmod, chmod é um comando que, basicamente, os comandos do Linux são bem referenciáveis, bem fácil de você entender. ch é uma abreviação, é um shorthand de change, tá? Mod, modificação, é basicamente uma modificação. Só que é bem estranho, change mod, mas pode ser, uma vez eu ouvi falar que é o change module, que é o módulo. Eu não vou entrar muito nesse ponto, não, mas simplesmente change mod vai te dar a permissão de você mudar permissões, tá? Eu vou adicionar o X, que é só para tornar executável. Eu posso estar falando besteira. Existe um canal chamado Tio do Linux, se eu não me engano. Eu acho que é esse pai do Linux. Não, Tio do Linux. É bem legal, bem bacana mesmo. Depois eu vou deixar o link na descrição. Vou mandar também lá para o pessoal do curso. Do curso do Zero. Depois eu vou mandar lá para que assistam. É muito bacana. Eu aprendi muito vendo os vídeos dele. E são coisas que ficam na cabeça. Ele é muito bom, cara. Tem acho que é pai do Shell. Acho que é o nome. Tio do Shell. Sei lá, alguma coisa assim. É muito bacana. Eu estou inscrito no canal dele. É bem legal mesmo. Eu vou fazer aqui simplesmente executar o meu arquivo. Perceba que ele me deu o texto aqui, ó, função exemplo 1. Ó, função exemplo 1, que é o que eu mandei fazer. Eu mandei imprimir na tela simplesmente a frase, o texto, né? Função exemplo 1. Se eu comentar aqui, ó, eu defini a função, mas eu não executei. Eu vou executar aqui de novo, não aconteceu nada. Não mandei fazer nada, eu só criei a função. Criei e não fiz nada. É tipo desenhar e guardar o papel, sei lá, cozinhar e não comer. Eu simplesmente criei uma função e não fiz nada com ela, tá? Aqui eu executei minha função, perfeito? Vamos lá, vamos criar outra função bem rapidinho? Eu vou vir aqui e vou fazer exemplo 2. No exemplo 2, o que eu vou fazer? Eu vou mandar imprimir a hora. Ó, eu vou colocar aqui, hora certa. E aí eu vou colocar para imprimir a hora. Date e mais porcentagem H maiúsculo, 2 pontos, porcentagem minuto, acho que é isso mesmo. Posso estar errado, mas eu creio que seja isso mesmo. Só que eu só criei ela, não executei. Então, eu vou vir aqui e vou dar um executar 2. Pronto, só isso aqui. Eu só dei esse espaço que eu quis aqui, tá? Olha lá. Primeira função que eu mandei executar, no caso aqui, exemplo 1, ela só imprime um texto e dá uma quebra de linha. Essa quebra de linha poderia ser com /N aqui, mas eu preciso colocar um "-z", tá? Mas eu coloquei só para imprimir mais uma linha, uma alternativa. Aí eu coloquei exemplo 1 e aí eu mandei a hora certa, 18h03. Temos aqui, eu acho que eu coloquei o H e o M maiúsculo, tá? Eu fiz errado. O M minúsculo é mês, não é minuto. Eu creio que seja isso aqui mesmo. 24, é isso mesmo. HIS é no PHP. HMS. Tenho quase certeza. Não tenho muita certeza, mas é isso mesmo. 18h24, temos a hora certa. Beleza? Eu vou mostrar uma outra coisa que é de funções também, que é bem interessante vocês terem noção, que dá para você parametrizar a função. Então, eu vou colocar aqui traço 02, e aqui eu vou trabalhar com parâmetros de função. Então, eu vou criar uma nova função, e vou chamar ela de olá. E aí, eu vou criar uma variável, é importante vocês tomarem atenção para uma situação. Eu vou colocar vou colocar ela no escopo local, ou seja, só vai existir dentro da minha função. Eu posso usar uma variável lá fora? Posso. Por padrão, eu vou usar as variáveis globais, tá? Por padrão. Porém, se eu falar, olha, eu quero que ela use a local, você cria uma variável apenas para aquele escopo. Eu vou colocar aqui nome, tá? E eu vou dizer que eu quero receber o parâmetro 1. Lembra que eu mostrei na parte anterior o 0, 1 e tal, não sei o quê? Aquilo lá eu usei o 0, 1 para o script inteiro. Aqui eu estou usando o 1 para o parâmetro da função, tá? Eu vou simplesmente passar o nome da pessoa aqui e vou recuperar. E aqui eu vou dar uma mensagem assim. Olá, e vou colocar a variável nome. Olha só que legal.
E lembrando das chavezinhas quando você for expandir dentro de string. Agora aqui, como é que eu faço para passar? Simplesmente coloco olá, Thiago. Legal? Vamos executar esse cara aqui? Funções 02, olá, Thiago. Olha que bacana. E se eu passar olá, Thiago, espaço França, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com o arquivo. Você se lembra que, por padrão, se eu queria pegar o segundo parâmetro, eu colocava 2, 3, assim por diante, conforme cada parâmetro que quisesse pegar, certo? Vai pegar só Thiago, porque eu estou pegando somente o Thiago. Agora, se eu quisesse, por exemplo, lá, vou colocar nome e vou receber todos. É só colocar arroba aqui que ele vai pegar todo mundo. Olá, Thiago França. E aí colocar mais coisa, Fernandes. Vou vir aqui e vou executar olá, Thiago França Fernandes. E simplesmente a arroba pega dali para frente todo mundo, beleza? Existe uma situação na função, digamos, por exemplo, que eu queira pegar o zero aqui, tá? Vamos pegar aqui. Olha só, o zero, na função, ele não respeita o mesmo conceito dos arquivos. Se você se lembra, o zero no arquivo, quando você executa o arquivo, ele dá o nome do arquivo, o caminho que você usou para executar. Se você for seguir a mesma lógica, o zero, teoricamente, era para informar o nome da função, mas não. Eu não sei de cabeça se ele dá, na verdade eu nunca usei, mas eu não sei se ele recupera o nome da função. Mas o zero, na função, ele retorna o nome do arquivo, não o nome da função. Se você é uma pessoa um pouquinho mais atenada, você talvez pensou nisso. O zero, teoricamente, se ele fosse seguir a mesma lógica que já seguiu até agora para o arroba, ele poderia recuperar o zero, o nome da função. Poderia ser muito útil numa situação de você parametrizar uma função, chamando outra e tal. Beleza? Aqui eu passei o olá e passei todos os parâmetros. Outra coisa bem legal que dá para você fazer usando função é o seguinte. Eu vou vir aqui, vou dar um eco, tá? Vou dar um eco e vou colocar o seguinte. Saída, e vou colocar uma outra brincadeirinha. Vou pegar o olá, tá? Vou vir aqui no olá e vou simplesmente colocar com crase. Não vai funcionar por causa dos parâmetros, imagino eu. ABC, vamos ver. Ó, saída, olá ABC, funcionou. Olha, acredito, não funcionou. Olá ABC, DE. Eu achei que ele ia pedir que eu colocasse entre chaves. Mas eu já usei com a crase, só que eu usei a crase sem as aspas aqui por fora, né? Eu imaginei que não fosse executar, mas executou, que bacana. Então, olá ABC, DE. Então, saída, Thiago, não, vou colocar aqui, Sérgio Berranteiro. Eu sou Sérgio Berranteiro. Eu falo verdade, eu não minto. Então, estamos aqui, ó. Saída, olá, Thiago. Olá, Thiago não. Olá, Thiago França. E aqui, olá, Sérgio Berranteiro. Beleza? Isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma forma de você ter a saída. E outra forma de você ter a saída é você usando a porcentagem. Então, vamos lá. Olá, Sérgio Berranteiro, né? Vou colocar aqui. Como é que eu vi esses dias uma brincadeira com o nome da Angelina Jolie? Jolina Angeli. Jolina Angeli. Ficou bem legal. Jolina Angeli. Olá, Jolina Angeli. Ficou engraçado, né? E eu passei. Eu posso usar desse jeito, que isso aqui é a forma de você executar e retornar, tá? Eu não vou falar agora, mas é interessante demais isso aqui para você criar variáveis com a saída de um retorno, né? A saída de um retorno fica meio redundante. O retorno de uma execução. Mas já falei sobre funções aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que precisava falar sobre funções. Por enquanto, acho que não. Eu ia mostrar aqui a questão de usar a variável lá de fora, né? Então, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui valor. Vou colocar aqui 1, 2, 3. E aí eu posso usar a variável valor aqui dentro, por exemplo. Também iria funcionar. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá vendo que pegou o valor lá de fora? Se eu colocasse aqui, ó, valor local e eu colocasse 789, ele vai me dar o 789. Perceba que ele não pega o valor lá de fora. E se por acaso eu pegar esse valor aqui e der um eco no valor, eu vou colocar aqui. Valor aqui. Perceba que aqui embaixo o valor ainda é 1, 2, 3, tá? Isso aqui é muito legal, porque aqui eu criei uma variável de escopo. Ela só existe dentro da função, tá? Aqui embaixo o valor continua 1, 2, 3. Mas como eu falei que aqui eu criei um valor local, é como se fosse o let no JavaScript, para quem está um pouco mais antenado. Então eu criei uma variável no valor 789. Se eu tirar esse local, vamos lá, vou comentar aqui, deixar como exemplo. Vou pegar 789 e vou executar. Perceba que aqui eu mudei o valor da variável valor. Mesma coisa do let, tá? Para quem está ligado no JavaScript, temos o let para variável de escopo.
Se eu pegar e colocar valor 789, eu vou imprimir 789, 789 e aqui embaixo o 789, porque eu alterei a variável global. Quando eu uso local, eu peguei e criei a variável local. Vou colocar aqui, altera a variável global. Altera a variável apenas nesse escopo, preservando. Isso é muito útil, tá, gente? Isso é muito útil, por exemplo, você pega uma variável e você quer manipular ela somente. Colocar entre parênteses aqui para mostrar que é o que ele acontece. Eu vou comentar aqui só para ficar como exemplo para vocês. Deixar essa quebradinha, apesar que eu poderia colocar um contrabarra N aqui, mas eu vou deixar assim mesmo. Isso aqui já dá uma ideia. É importante vocês terem noção disso aqui, tá? Eu vou só descomentar aqui, comentar na verdade. E já mostrei sobre funções, então posso dar uma flagzinha aqui de OK em funções. Parâmetros de funções, eu acabei de mostrar para vocês, dá um OK. If else, é muito bacana. Vamos para a gente terminar aqui. Eu vou concluir, temos o que já... Temos um vídeo de 56 minutos, 1 hora, olha só. Vamos terminar esse vídeo com 1 hora, 4 minutos para ensinar if else para vocês. Vamos ver se eu consigo. Vou colocar 05, né? If else.sh, shebang, beleza? Se lembre, shebang, bin, bash. E vamos lá. Eu vou fechar os outros aqui. Vou dar um terminal, cadê você? chmod mais x. Beleza. Ver se está executando de boinha, beleza. Vamos lá. O if se você sabe lógica de programação, não precisa explicar o que é o if e o else. Mas para quem não sabe nada de programação, não deveria nem estar vendo esse vídeo. Mas tudo bem. Vamos lá. É o seguinte. Você faz uma condicional. Você vai atravessar a rua, você faz uma verificação. Tá vindo o carro do lado direito? Não vamos pensar simples, tá? Vamos pensar lá nenhum. Tá vindo o carro de algum lado? Não. Então eu atravesso. Então temos o if e o then. Então, se tudo limpo, se tudo beleza, se tudo tranquilo, se tudo liberado, eu atravesso. Se não, não. Então temos o else. O se não é o else. If, se. Se não, é o else. If, se, else, se não. Beleza? Quando você vai atravessar a rua, você olha para um lado. Vem carro? Não. Você olha para o outro. Vem carro? Não. Então then. Atravesso. A maioria das linguagens não tem exatamente a palavra then. Simplesmente coloca um bloco de código e tudo que tiver lá dentro é só executado quando for verdadeiro. Eu vou fazer uma brincadeira aqui usando alguns verificadores mais simples. Eu vou fazer o verificador com número, porque é mais fácil, é um parâmetro bem mais simples de comparar, mas dá para você comparar tamanho de letras, dá para você, de string, né? Dá para você comparar tamanhos, dá para você comparar booleanos, dá para você... O if, ele vai retornar, vai fazer comparadores booleanos, mas você pode comparar também valores, né? Você pode comparar se uma variável é exatamente igual a outra, se ela foi definida ou se não foi definida, tá? Mas eu vou simplesmente operar por enquanto com números, tá? É só um exemplo que eu precisava dar para vocês. Eu vou colocar aqui idade. E aí eu vou colocar o seguinte, 15, tá? E agora eu vou verificar o seguinte, if, tá? Sai daqui. If, esse negócio me complicou aqui. Pronto. If, vou fazer idade, filhão, idade. Perceba aqui o seguinte, temos uma palavrinha, GT. GT é a abreviação de greater than, tá? Maior que. Então, GT é maior que 18. Eu vou colocar aqui, ó, than. Vamos pensar que isso aqui é uma balada, alguma coisa que só pode entrar maior de idade. Sei lá, um cinema. Tem um filme lá rolando e ele é para maior de 18 anos. Se você é maior de 18 anos, pode passar. Então, vou colocar aqui, ó, eco pode passar.
Opa, é de maior. Mário não, é de maior, pronto. E aí eu vou vir aqui e vou colocar um else, tá? Já vou mostrar para vocês. Else. Não pode passar. É de menor. Ou seja, se não for um, é outro. Mas é um truque aqui, é o seguinte. If, eu faço minha comparação. Se for verdadeira, eu executo isso. Se não, ó, else, eu executo isso aqui. Beleza? Então eu tenho um if e um else. Tá? Uma coisa bem legal vai ser depois trabalhar com status de saída. É maravilhoso. Você trabalhar com... Nossa, lindo. Depois vou ver se eu gravo outro vídeo. If eu tenho idade. Se idade é greater than 18, pode passar. É de maior. Vamos executar esse código aqui? Não pode passar. É de menor. Poxa, é de menor? A pessoa tem 15 anos. Eu vou colocar 18. Vai dar um... Olha o truque, olha o truque. 18 então pode passar, né? É de menor. Por quê? Não. A minha pergunta foi greater than, é maior que. É maior que 18? 18 não é maior que 18. 18 é igual a 18. Então, se eu quero comparar maior ou igual, é GE. Mas vamos lá. Por enquanto, vamos trabalhar com o seguinte. Eu vou colocar 19. Vamos executar? Pode passar. É de maior. Então, eu vou vir aqui, vou limpar. Ó, vou dar um clear. Vou colocar um ponto e vírgula só para ele limpar toda vez que eu executar. Pode passar, é de maior. Se a pessoa tem 17 anos, não pode passar, é de menor. Beleza? Essa aqui é a minha comparação com greater than. Só que eu posso, no caso aqui, eu posso fazer o seguinte. Se eu quero permitir 18, eu tenho duas formas de eu permitir pessoa com 18 anos. E, ao invés de eu colocar greater than 18, eu coloco greater than 17. Ou seja, 17 não passa. Mas 18 passa, ó, não, é de menor. Mas se eu colocar 18, agora 18 passa. É um truque, é uma forma. Se for maior que 17, 17 não é maior que 17, 18 é. Então 18 ou maior. Isso aqui é uma forma de você passar a pessoa com 18, ou você pode usar o outro comparador. Lembrando que isso aqui é uma operação. Esse GT, greater than, é um operador. Isso aqui é um operador para números, tá? Não é um operador para strings, é um operador para números. Agora, digamos, por exemplo, eu vou comentar esse cara de baixo, eu vou manter o de cima. Digamos que eu queira permitir uma pessoa com 18 anos, mas eu não quero colocar o comparador maior que 17, quero colocar o comparador com 18. Então eu tenho o GE, que é o outro tipo de operador. Esse operador é greater... Não, é greater or equal. Acho que é isso mesmo, acho que é GE. Vamos descobrir, se não for vai dar erro. Pode passar, é de maior, 18 anos, passou então. Beleza? É isso mesmo, GE. Só lembrar, greater than, less than, olha só, less than, menor que. Menor ou igual é LE. Vamos lá, vou colocar aqui, vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem, tá? Em inglês aí. Greater than, eu posso estar escrevendo errado, meu inglês não é lá muitas coisas. Ó, greater than, nós temos aqui, vou colocar aqui, GT é greater than, maior que. Agora, GE é maior, greater or equal. Maior ou igual. E eu tenho menor, vou colocar primeiro o menor que também, que ficou LT. Menor, less than. Menor que. E o less or equal? Less or equal. Menor ou igual, tá? E temos também... acho que só igual já compara igualdade. Acho que é o EQ. Eu vou descobrir agora. É o EQ, se eu não me engano. É o equal. Posso estar errado, mas vou descobrir agora com vocês. Eu uso direto, mas não me vem na cabeça a confirmação, a certeza, aquela certeza. Beleza, vamos fazer o seguinte. Eu quero verificar. Se não for, simplesmente vai me dar um erro no terminal. Pode passar, é de maior. Se eu colocar 19, se eu tiver certo, vai dar erro. Mas já era para estar certo, não é dar erro. Perceba que eu verifiquei o igual, EQ. E acho que tem um NE, que é o not equal, que é o invertido. Só que lembrando que separa números, tá? Equal. Igual.
E acho que tem um NE, tenho quase certeza. Not equal. Diferente, ou não igual, ou diferente, dá na mesma coisa, tá? Diferente. Vamos lá, vou descobrir agora. Se eu quero verificar se é igual, já comparei. O NE. NE, ou seja, se não é 18, ela vai falar, pode passar. Se der o pode passar, quer dizer que eu estou correto. Ou se não der erro, ou se não der erro, já vai ser, ó, pode passar, é de maior. Então está correto, ó. Not equal e o EQ. Perfeito, isso mesmo. Ó, acabei de fazer com vocês aqui os operadores. Se tiver mais um, eu não vou lembrar, então não importa também, por enquanto, só para encerrar. Deu 1 hora e 5 minutos de vídeo até agora, então greater than, greater than equal. Eu posso estar errado na questão do meu inglês. Maior ou igual. Deixa eu pegar um Google Tradutor aqui. Bigger than equal? Não, cara, eu quero greater. Greater, será? Eu acho que eu escrevi errado. Maior que. Me deu bigger than. Nossa, o tradutor tá pior que eu, mas eu acho que é esse mesmo, greater. Tenho quase certeza. Se não for esse, é outra coisa qualquer. Mas aí tá aqui, ó. Not equal, equal e not equal, menor. Tá aqui. Operador de número. Tá? Dá para fazer muita coisa legal. E sem falar que você pode colocar encadeado, else, if ali, encadeando. Eu não uso, eu não gosto de trabalhar com else. O único lugar que eu uso realmente else é realmente no shell script. Não gosto de trabalhar, eu sou adepto do elseless, que é o sem else ou menos else, pouco else. Beleza? Temos aqui os operadores. Eu vou subir esse repositório para o GitHub e ele vai ficar na descrição. Você pode abrir, dar uma olhadinha, ou eu ia subir um... Vou subir para o GitHub, eu ia subir um Gist, mas eu vou subir um repositório mesmo. Beleza? Vou deixar para depois algumas coisas bem legais que são... O que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui to do. Eu vou mostrar status de execução. E versus ponto e vírgula. Tinha outra coisa. A pipe também, que é bem legal. Pipe. Isso é muito bacana. Esse aqui é o stdin. stdin mesmo. stdin. Tem muita coisa legal. Uma outra... Cara, é muito legal. Eu vou usar também o... Vou usar o grep. Grep. Vou colocar aqui grep. O K. Eu uso pra caramba esses caras aqui. Por enquanto é isso aí. Mas tem muita coisa bem legal que dá para fazer. Mas eu, hora por hora, eu vou deixar esse cara aqui. E eu vou mostrar aqui... Done. Só vou colocar com 3 jogos abertos. Pronto. E por enquanto é isso aí. Eu vou nomear esse cara para readme, porque eu vou subir para o GitHub, vai ficar bem mais legal lá no readme. Então esse aqui eu já dei essas aulas agora e eu vou depois subir e colocar o vídeo, o link do vídeo aqui também. Mas isso eu acho que por enquanto já dá para ter uma noção. Cara, Shell Script é bem legal, dá para fazer muita coisa legal. Eu não gosto de escrever código em Shell Script, eu gosto de escrever em Python. Tem ali, já dei um exemplo, dá para você criar um código em Shell Script para executar Python. Eu gosto de executar PHP. Dá para fazer, cara, eu fiz muita coisa. Procedural e orientado a objeto no Shell Script, dá para fazer muita coisa bacana. Eu gosto de executar, cara, executa. Ruby, Java, Node. Você cria simplesmente um código Shell Script ali e coloca para executar o Node lá dentro, sem truque, simplesmente mudando o shebang aqui, coloca o caminho, ou então se você quer ler do environment, usando o path, né, a variável de ambiente, path ali para fazer o reconhecimento, coloca o env e fala para ele, eu quero que execute com Node, ou quero que execute com PHP, Java, Python, o céu é o limite, a tecnologia que você usa também, tá? Então, dá para fazer muita coisa legal. Eu acho que eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui, porque eu tô com fome pra caramba. Então, por aí. Serjão, tá por aí? Serjão? Não, beleza, cara.
Peguei bastante coisa. Foi legal. Sérgio é meu aluno, eu fui mostrar para ele algumas coisas de Linux, falei, poxa, eu vou gravar. Ontem eu fui dar aula para um aluno, e eu falei, poxa, foi ontem? Foi ontem. E aí a aula estava tão legal, eu falei, poxa, eu podia ter gravado essa aula. Mas é isso aí, Sérgio. Depois eu te mando o link também para você dar uma olhadinha, se inscreve já no canal lá também. Beleza? Um abração. Eu vou te mandar daqui a pouco o link e você assiste de novo. Acabou que ia fazer só uma hora de aula hoje, acabamos fazendo 2, né, Sérgio? Valeu, cara. Abração. Fica com Deus, cara. Tchau, tchau.